Então vamos lá. Agora a gente vai falar de listening. Assim como o reading, ele também mudou. Agora nós temos esses 4 tipos de tarefas bem específicas e algumas surpresinhas. 29 minutos agora, a sessão de listening, com 35 a 45 questões, né? Segue a mesma ideia de uma prova Adaptativo. progressiva, adaptativa, Hum. né? E você escuta o áudio uma vez só. Primeira questão, listen and choose a response. Você escuta uma pergunta ou uma afirmação e depois você seleciona a resposta mais apropriada, né? Então você tem Uhum. 4 opções para selecionar. Listen to a conversation, uma curta conversa acadêmica, então pode ser na cafeteria da faculdade, né, na biblioteca, etc. E você responde a 2 perguntas sobre as ideias principais e detalhes. E até mesmo a intenção dos oradores. Então, do mesmo jeito que no reading a gente tem algumas questões de inferência, aqui a gente também tem. Uhum. Listen to an announcement. Então, você escuta um anúnciozinho de 40 a 85 palavras, né, nesse contexto acadêmico também. Então, aí vão entrar, por exemplo, horários de aula, horário de abertura né, algum lugar na instituição, eventos, muitos áudios com eventos. E você responde perguntas sobre o propósito, detalhes importantes desses eventos. Academic Talk, que era o terror de todo mundo no teste anterior, ficou mais fácil, pessoal. Ficou mais fácil, porque eu acho que assim ficou um pouquinho menor, né? No sentido de as respostas, né? Das Uhum. perguntas, você só tem 4 perguntas agora. E mesma coisa, os tópicos são aqueles mesmo do texto do reading. Você não precisa ter conhecimento prévio para poder fazer, mas são tópicos acadêmicos. Então pode estar dentro da área de humanas, exatas, né? Uhum. Enfim, é, bora olhar as questões. Só uma coisa interessante aqui, uma observação, é que antes eu preparava meus alunos muito para fazer notas, tomar notas, né? A gente tinha aulas focadas no desenvolvimento de como fazer notas, como anotar as coisas rápido, para você conseguir fazer a conexão e achar a resposta. Agora, essas tarefas, elas não nos permitem mais fazer notas, porque as interações são muito rápidas, são muito objetivas. Então, é mais interessante parar, escutar, fazer sentido daquilo, responder a pergunta. Talvez no Academic Talk valha a pena fazer notas, porque realmente falam muitas palavras que podem ajudar a achar a resposta, né? Palavras-chave, palavras que podem trazer uma ideia contrária. Então, de novo, prestar atenção, except, unless, etc. Mas nos outros, está muito interativo, assim, É está muito muito dinâmico. muito dinâmico, essa é a palavra que eu buscava, muito dinâmico. Então, essa parte do note-taking que a gente, né, tentava refinar com os alunos para eles poderem chegar à resposta final, isso acabou, né? Vamos reservar só para a última tarefa, que tem um pouquinho mais de tempo para você ouvir e internalizar ali aquelas informações. Uhum. E era muito difícil para muita gente tomar nota. Sim. Eu, por exemplo, eu sou uma slow reader, tipo assim, eu tenho dificuldade de ler rápido. Então, quando eu lia as questões do listening e tentava escutar ao mesmo tempo, né, eu tenho muita dificuldade. Com o TOEFL, antes, né, como a gente tinha aquela parte com a telinha, né, Uhum. a figurinha, uma tela, e você só escuta e depois passa para as questões e essa coisa toda, a gente realmente tinha que tomar nota, muito. Tinha que anotar tudo, tudo que possível, imaginável. Mas você tinha aquele momento para você fazer isso, né? Para mim, pessoalmente, até me dava um pouco de ansiedade de não saber o que estava Não por saber o que vir. estava perguntando. Né? E eu compartilhava dessa ansiedade com os alunos também, porque os alunos me falavam, nossa, mas é muita coisa que eles falam, eu não sei o que anotar. E É, aí a gente ia tentando identificar alguns padrões assim nas conversas que iam ajudar a levar a um note-taking mais inteligente, mais uhum, assertivo, né? é. Quando eu tenho que escutar e ler ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade. Uhum, Eu prefiro escutar, fazer dessa forma, de anotar, sabe? uhum, Só que esse é muito dinâmico. Vamos olhar as questões que vocês vão entender, gente. Olha só. A gente escuta. Didn't I just see you in the library an hour ago? E aí você olha para as respostas.
você tem que pensar na melhor resposta para a pergunta dessa pessoa. Uhum. Então, o que que você vai anotar? Você não vai anotar nada. É, Você tem que simplesmente pensar, opa, a pergunta, olha para a resposta e escolhe qual que é a melhor resposta. sim, é uma Esse que a questão de gente vai. reconhecimento, né, dessas interações, Hum, reconhecimento de papéis sociais, de tá inferência muito daily textual. life. É muito daily life, é isso aí. Tá muito do dia a dia, gente. Tá Uhum, muito. Então, é isso, gente. uhum, Foco nas palavras-chave da pergunta, se você tem sim. dificuldade em listening, e tenta achar a resposta que é mais natural para aquela interação. Vamos lá. Segunda questão é a conversation. Listen to a conversation. Então, você vai escutar, né? Essa parte você escuta, e o que você vê é isso aqui. Não é apenas uma questão, são várias questões, então você vai desenvolvendo aí, né, em cima desse assunto. Então, Aqui, talvez a pessoa possa até tomar alguma nota, né? Alguma palavra, palavras-chave é. palavras-chave, mas assim, realmente identificando a ideia principal, o contexto da conversa, fazer alguma previsão do que o falante, né, vai falar. Uhum, Mas geralmente é o objetivo da conversa. Alguém tem um problema, alguém uhum, oferece uma solução, né? Juntos vocês vão exatamente. chegar no consenso, e aí você tem que estrategicamente tentar achar o problema, a solução, a decisão final. Se É, você for tomar nota, é isso. eu fiz esse teste aí. Eu fiz esse teste exatamente. Eu também. Essa daí são duas questões, e a segunda questão, que vocês não veem aqui na tela, é sobre o porquê, né? Por que que o homem fala que ele I'd forget my head if it wasn't screwed on, né? Por que que ele fala que ele ia esquecer a cabeça se ela não tivesse grudada no pescoço? Então, isso é uma questão, basicamente, você tem que realmente entender o contexto, O, né? o contexto, o conhecimento linguístico, né? Vocabulário, expressão, Vocabulário, da em expressão que o tom, idiomática. Ela qual é que é até esse parecida com o tom? português, acho que a pessoa não ia ficar, É, nesse né? sentido, Forget my head, né? Esquecer minha cabeça, ele ia dar aquela sacada. Mas, é. mas Uhum, assim, é realmente difícil de tomar nota. é. Essa daí, assim, é palavras-chave e contexto. Uhum. Bora para a próxima. Announcement. Favoritinhas, favoritinhas. Eu acho que essa daí é muito parecida, então, com os textos que a gente viu de anúncios do daily, né? Uhum, Situações da universidade, anúncio de aula, né? Conforme a gente falou. uhum. Você vai identificar essa ideia principal, compreender os detalhes, Uhum, né? E geralmente vai falar de alguma mudança de planos, algum problema, né? Um detalhe importante que era o combinado e agora mudou. E uhum. sempre buscar, se for também tomar nota, data, horário, né? Os locais, etc. Mas a maioria das perguntas está realmente sobre a ideia geral, né? Por exemplo, sobre o que que Uhum. é. Olha só essa pergunta, sobre o que É, que é esse anúncio? Agora é o terror. Todo mundo passava aperto nessa, né? essa aí Mas tá mais light. eu acho que tá mais light, porque eu acho que tá mais curta e a gente só tem, o quê? Três ou quatro perguntas? 4 perguntas. Quatro Você vai perguntas. escutar geralmente é a professor, né, falando, Uhum. e aí 4 perguntas a respeito. Eu tive dificuldade em uma coisa que foi realmente anotar e conseguir ler a questão ao mesmo tempo quando eu fiz no paper. Então, palavra-chave também. Uhum. Informação geral, palavra-chave. As perguntas estão muito conectadas com, né, por que que o speaker menciona essa ideia, né? Aí eu acho que é bem parecido com o anterior, só que um pouquinho mais sucinto. É uma introdução de conceito, uma explicação de um termo. Uhum. Sempre vai ter exemplo, vai ter um exemplo, 1 ou 2 exemplos para tentar Os trazer exemplos são aquela. sempre muito importantes. A gente já reforçava isso Hum? na preparação para a prova anterior. Né? Vocês têm que entender a É. função da linguagem figurativa. Se ele deu um exemplo, se ele fez uma metáfora em cima daquele assunto para te explicar alguma coisa, você provavelmente vai ter uma pergunta sobre isso. Então, é isso. Vamos lá ver se a gente lembrou de falar tudo que era necessário? Então, vamos ver as estratégias de sucesso. Então, foca na intenção, né? O porquê de alguém estar falando e não apenas no que diz. A gente focar no tom, se a pessoa está feliz, está triste, frustrada, isso é muito importante porque vai se materializar como pergunta, né?
Notas estratégicas, então seja bem sucinto, inteligente, assertivo na hora de fazer notas aqui. Uhum. Identifique os marcadores discursivos. Isso são palavras que nós professores usamos muito, mas nada mais do que first, however, for example, aquelas palavrinhas que introduzem uma ideia, que introduzem uma mudança, né, que introduzem um conceito. Isso tudo ajuda bastante na hora de preparar aí na sua cabeça a resposta. E continue em frente. Se você não, se você perde uma frase, não fica preso àquela frase, né? Eu entendo isso, meus alunos relatam diversas vezes que eles ficam até ansiosos porque não entenderam uma palavra, né? Porque nunca escutaram essa palavra na vida, ou porque confundiram essa palavra com outra e depois se deram conta que não tinha nada a ver com o contexto. Mas o importante é não se prender a ela. Continua escutando, tomando nota, que provavelmente ao ler as perguntas, pode ser que você se dê conta do que era aquela palavra e do que ela significava no geral da conversa. Então, terminamos essa sessão, vamos para a próxima. Vamos lá.